Olá, bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um grande prazer ter a sua companhia. Quando falamos em desaparecimento de aviões, chega a ser um pouco estranho pensar que uma máquina enorme possa simplesmente sumir do mapa, deixando apenas um grande mistério para trás. Mas quando olhamos para a história, infelizmente, se torna evidente que isso já aconteceu mais vezes do que gostaríamos de lembrar. Em 2022, um dos maiores mistérios da aviação moderna completará 8 anos. Quase uma década de teorias da conspiração e falta de evidências sobre o que de fato aconteceu com o voo MH370 da Malaysia Airlines. Ataque terrorista? Atentado suicida? Sequestro? Mesmo depois de tantos anos, ainda é difícil bater o martelo. Tudo começou no dia 8 de março de 2014, quando o voo 370 decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com 239 pessoas a bordo. O destino final era Pequim, na China. Só que menos de uma hora depois da partida, o avião misteriosamente desviou da rota programada e desapareceu enquanto voava em direção ao Oceano Índico. Quase que imediatamente, uma investigação internacional teve início, com 34 navios, 28 aeronaves de 7 países diferentes. Mas parecia que o voo simplesmente tinha sumido da face da Terra. Quando o avião decolou de Kuala Lumpur à 00:14, tudo parecia tranquilo. Havia passageiros de 12 países diferentes, com a maior parte deles sendo chineses. Quem estava pilotando a aeronave era o copiloto Farik Hamid, um homem de 27 anos que estava prestes a pegar seu certificado. Aquele deveria ter sido um voo de treinamento, mas acabou sendo o último que ele faria. O responsável pelo treinamento era o capitão da aeronave Zahari Ahmad Shah, de 53 anos, um dos pilotos mais renomados da Malaysia Airlines. Eles deveriam chegar em Pequim às 6:30 da manhã no horário local. Só que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o avião depois de 1:19 da madrugada, quando o voo 370 fez sua última transmissão. Naquele momento, o avião tinha acabado de se aproximar da jurisdição de tráfego aéreo do Vietnã e precisava fazer contato pelo rádio com os controladores do país. Os profissionais em Kuala Lumpur usaram o rádio para lembrar a aeronave de fazer isso e tiveram uma simples resposta do capitão Zahari: "Boa noite, Malaysia 370. Apenas isso. Boa noite, Malaysia 370. O piloto não leu a frequência, como mandava o figurino, mas isso não levantou suspeitas. Nada parecia fora do comum. O problema é que nenhum contato foi feito com os controladores do Vietnã e o Boeing 777 não respondeu mais nenhum chamado. Quando se passou uma hora após o previsto para o pouso, a Malaysia Airlines anunciou que o voo 370 estava desaparecido. Às 1:21 da madrugada, o controle de tráfego aéreo da Malásia perdeu totalmente o sinal do avião. E como o controlador estava ocupado, o sumiço do sinal acabou passando despercebido. Quando finalmente notou que o voo havia sumido, ele imaginou que o avião já estava longe do alcance e em contato com o Vietnã. Mas o controlador não podia estar mais errado. Os profissionais vietnamitas chegaram a ver a aeronave cruzar o espaço aéreo e sumir do radar. Eles tentaram fazer contato com o avião várias vezes e só depois de 18 minutos sem sucesso que informaram a situação à Malásia. Como se imaginava que o voo teria desaparecido em algum trecho da rota de Kuala Lumpur a Pequim, as buscas começaram pelo Golfo da Tailândia e pelo Mar da China Meridional, duas regiões que ficam entre a Malásia e a China. Somente quase uma semana depois, no dia 15 de março, que os investigadores recuperaram os registros do radar e perceberam que, na verdade, o avião foi para bem mais longe. Os dados informavam que o voo fez uma curva brusca para o oeste, cruzando o Mar do Andamão até o Oceano Índico, onde ficou voando
por 6 horas. Como esse trajeto durou mais tempo, as autoridades chegaram à conclusão que não era um padrão de sequestro, acidente ou suicídio do piloto. Ao menos, não que a história da aviação tivesse conhecimento naquela época. Então, o que aconteceu? Como o avião pode simplesmente desaparecer? A falta de respostas fez com que várias teorias surgissem e, por mais que o mistério continue até hoje, muitos detalhes sobre o desaparecimento tornaram-se mais fáceis de entender. Por exemplo, em junho de 2014, autoridades da Austrália que participavam da investigação lançaram a hipótese. Ao levar em consideração os registros do radar, é possível que o voo 370 tenha passado horas voando no piloto automático antes de cair no oceano por falta de combustível. Só que as autoridades australianas não abordaram a parte mais importante. Quem desviou o avião e o colocou no piloto automático? A ausência de comunicação poderia ser explicada pela falta de oxigênio. Mas o que teria levado a essa situação? Em um mistério como esse, é comum que apareçam teorias falando sobre um possível envolvimento alienígena na situação, da mesma forma que acontece com histórias do Triângulo das Bermudas, por exemplo. Abduções, portais para outras dimensões, só que as informações que surgiram mostraram que, infelizmente, a realidade foi muito mais trágica. De acordo com dados de satélite da empresa britânica Inmarsat, 6 horas depois de ficar voando sem direção, o voo 370 fez uma rápida descida, muito maior que o considerado normal. Cerca de alguns minutos depois, a aeronave atingiu o oceano, muito provavelmente se quebrando em milhões de pedaços. No início, até foi pensado que houve uma tentativa controlada de pouso na água, mas infelizmente as evidências indicaram que estava mais para uma queda. Além disso, como os dados não registraram a localização, não foi possível determinar o local do impacto do avião. Ainda assim, essas informações ajudaram a montar o quebra-cabeça, só que faltavam provas físicas para confirmar tudo isso. Junto com o mistério, o que mais dificultou as investigações foi a falta de transparência das autoridades da Malásia. Na época, o regime do país era considerado bastante corrupto, o que fez com que os investigadores dos Estados Unidos, Austrália e da Europa percebessem que o governo estava ocultando informações. Por exemplo, se os dados sobre a mudança de rota tivessem sido revelados logo depois do desaparecimento, as buscas iniciais não teriam se concentrado na região errada. Talvez mais destroços ou até mesmo as caixas pretas teriam sido encontradas. Para você ter uma ideia de como é complicado encontrar vestígios de uma queda em alto mar, poucos destroços do voo 370 só foram chegar à costa oeste do Oceano Índico entre 2015 e 2016. E mesmo isso não resolve todos os problemas. Em 2009, por exemplo, o Air France 447 caiu no Oceano Atlântico, enquanto voava do Rio de Janeiro até Paris. E mesmo com uma série de dados em mãos, a noção do local dos destroços, as caixas pretas, só foram encontradas 2 anos depois. No caso do voo da Malaysia Airlines, a busca na superfície da água terminara em abril de 2014 e 3 investigações oficiais começaram. A primeira foi a maior e a mais cara e tinha como objetivo vasculhar o fundo do oceano. Foi uma busca que durou até janeiro de 2017 e contemplou 120 mil quilômetros quadrados. Milhões de dólares foram gastos e, surpreendentemente, apenas alguns fragmentos apareceram. Já a segunda investigação envolvia encontrar a causa provável do desastre aéreo, sem julgar responsabilidades. Mas desde o início ficou evidente que não seria fácil. Quando especialistas internacionais foram até a Malásia, parecia que o principal objetivo do país era abafar o caso. Não porque o governo estava escondendo um grande segredo, mas porque não fazia ideia do que havia acontecido e tinha receio de que alguma coisa vergonhosa fosse descoberta. Depois de 4 anos do desaparecimento, a investigação divulgou um relatório de 495 páginas, considerado fraco
e sem valor técnico. Enquanto isso, a terceira investigação foi a que acabou gerando uma série de teorias da conspiração. A polícia da Malásia ficou responsável por investigar os antecedentes de todas as pessoas a bordo. Só que não foi o relatório do país que deu início às hipóteses, mas sim o que foi surgindo por fora. No caso do relatório oficial, parte das informações foram mantidas em segredo e o documento não tinha dados completos. Quando a notícia do desaparecimento se espalhou pelo mundo, a primeira teoria indicava que o piloto Zahari teria planejado um assassinato em massa. Motivado por problemas pessoais, ele teria se trancado na cabine, desligado as comunicações, despressurizado o avião e ativado o piloto automático para que o voo continuasse até acabar o combustível. A hipótese ganhou forças quando foram vazadas mensagens das redes sociais de Zahari. Além de fazer duras críticas ao governo, parece que ele tinha uma grande fixação por duas modelos gêmeas da Malásia. Havia alguma coisa estranha, é verdade, mas nenhuma evidência conclusiva apareceu e seus amigos e familiares disseram que ele amava seu trabalho. Pode não ter sido o piloto, mas é quase um fato incontestável que o desaparecimento foi intencional. Primeiro porque a trajetória parece ter sido cuidadosamente planejada, fosse pelo capitão, copiloto ou quem quer que tivesse assumido o comando. Segundo, porque são poucas as chances de que uma mudança de rota e problemas na comunicação tenham acontecido por erro humano ou problemas no sistema. Além disso, a questão de despressurização da cabine parecia a forma mais óbvia de incapacitar os passageiros e tripulantes, visto que o voo ficou no ar por várias horas. Nesse caso, depois que os 15 minutos de oxigênio das máscaras acabaram, as pessoas ficaram inconscientes e perderam a vida sem sofrimento. Inclusive, as investigações também descobriram que 2 passageiros iranianos teriam embarcado com passaportes roubados. Isso acabou levantando a teoria de que o embarque com identidades falsas tinha a ver com terrorismo. Mas bastou um tempo para que ficasse claro que os 2 estavam em busca de asilo político na Alemanha. Ainda assim, a hipótese de sequestro do Boeing 777 continuou forte. Surgiram boatos de que a aeronave teria pousado no Cazaquistão, depois de ser sequestrada por ordem de Vladimir Putin. Já outra história falava que o voo foi derrubado pelos Estados Unidos por medo de que ele tivesse sido sequestrado e fosse usado em um atentado contra a base de Diego Garcia, que fica no Oceano Índico. Por fim, não apareceu nenhuma evidência concreta sobre essas teorias e provavelmente a verdade só vai surgir quando as caixas pretas do Boeing forem encontradas. A questão é que isso se torna cada vez mais complicado com o passar do tempo. Mesmo 2 anos depois do cancelamento das buscas, em 2019, o governo da Malásia declarou que existem planos para resolver o mistério. A informação mais recente é de março de 2021 e envolve um novo trabalho que pode indicar o lugar em que o avião caiu. Dados de satélites e pesquisas com oceanógrafos determinaram que a queda aconteceu a 2.000 quilômetros a oeste da Austrália. A estimativa foi feita depois que um pedaço do spoiler da asa foi encontrado em uma praia da África do Sul. O achado não só levou a uma revisão da possível rota do voo, como ainda serviu de prova para o mergulho descontrolado do avião no mar. Com a nova descoberta, pode ser que um novo inquérito solicite uma investigação no fundo do oceano, com um raio de busca de 130 quilômetros. Mas e então? Será mesmo que um dia vamos descobrir o que aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines? Deixe a sua teoria nos comentários e até o próximo vídeo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!